Olá, galera do quinto ano, tudo bom com vocês? Estamos de volta para mais uma semana de estudos em língua portuguesa com a professora Tatiane Soares. Estão preparados? Esperamos que sim. Então vem comigo que hoje nós temos muito conteúdo, muitas atividades e assim muitos textos do nosso gênero artigo de opinião para ler e analisar com você aí de casa. E estamos fazendo uma revisão de artigos de opinião. Vocês já estão craques nesse gênero, é o que nós esperamos, porque nós já estamos na terceira semana de artigo de opinião com vocês. 2 na TV e uma com os professores de vocês. Então vem comigo. Para começarmos nossa aula, vamos com a nossa mensagem diária. Eu trouxe para vocês uma bem curtinha hoje, que vai nos levar à reflexão, como todas, é o nosso objetivo aqui com essa mensagem, levar vocês a terem uma reflexão em relação aos estudos, tá? Estudar pode não ser o que mais gosta de fazer, mas será essencial para um dia fazer o que mais gosta. Eu tenho um professor que contou uma história para a gente uma vez, que quando criança e adolescente, jovem, ele gostava muito de estudar e os amigos não davam muito valor a isso, queriam mais era brincar, levavam mais tempo com brincadeira, depois na adolescência com festas, com farras, e ele só estudando. Hoje ele faz o que ele gosta, está na profissão que gosta e tem um tempo para brincar, para trabalhar, tá tudo certo. Os amigos dele já não tiveram o mesmo destino. Hoje eles não têm tanto tempo para brincar nem para se divertir e estão trabalhando em algo que eles não gostam. Então, valorizem o estudo e tornem ele algo essencial na vida de vocês, beleza? Agora, vamos começar a praticar isso com a nossa hora da leitura. Esse momento que você aí de casa vai sentar, vai se deleitar ouvindo a história que eu vou contar para vocês. Eu e a Coruja trouxemos para vocês hoje uma história chamada As Estradas de Couro. É uma história de simplicidade, adaptada pela Sandra Aimone, que é a nossa autora também. Gosto muito de trazer os livros dela para trabalhar aqui com vocês. E vamos ver o que vocês vão tirar dessa história. Preste muita atenção. Era uma vez um lugar muito distante, chamado Reino de Tudo Bem. Seu rei era Carlinhos III. Ele era um menino muito mimado e egoísta. Vivia tendo ideias, mas elas só serviam para satisfazer suas vontades. De hoje em diante, o prato principal do almoço vai ser sorvete. A partir de hoje, os fins de semana vão ter 5 dias, as escolas só podem abrir nos outros 2 dias. Já pensou? Olha ele aí em frente ao reino, com sorvete na mão. Como você deve imaginar, ele não tinha amigos. Quando queria jogar xadrez, chamava Juventino, o funcionário do palácio que cuidava de sua educação. Que trabalho duro! Era muito difícil educar aquele reizinho. Você pode jogar comigo? Perguntava Carlinhos a Juventino. Mas quem ganha sempre sou eu. Desse jeito, o reino de tudo bem acabava ficando tudo mal. Até as crianças, que no começo tinham gostado de tomar sorvete todo dia no almoço, já estavam ficando enjoadas e até doentes. E com aquela história de ter aula só em 2 dias da semana, iam ficar mais de 40 anos na escola. Um dia, o reizinho ficou sabendo que a final do campeonato de futebol entre reinos ia acontecer em uma cidade vizinha. Ficou louco para assistir e decidiu fazer a viagem. Mas, naquele reino, as pessoas só andavam a pé. Como não existiam sapatos, qualquer pedrinha no chão machucava os pés de Carlinhos. Quem colocou estas pedras na estrada, Juventino? Descubra quem foi e mande falar comigo. Não foi ninguém, majestade, tentou explicar Juventino. Pedras existem em todo lugar. Não gosto, respondeu Carlinhos, com os pés mergulhados em uma bacia de água fria, como vocês podem ver aí na imagem. E continuou, pensou, até ter mais uma de suas grandes ideias. Ordenou que cobrissem toda
todas as estradas do reino com couro macio. Todos se assustaram com a ideia, achando-a maluca e impossível de ser realizada. Como sempre, Carlinhos não quis ouvir ninguém. Se não tivermos bois e vacas suficientes para fornecer o couro, comprem os rebanhos dos reinos vizinhos. Juventino sabia que aquela ordem era absurda. É melhor desistir desta ideia, majestade. Seria muita crueldade sacrificar tantos animais. Além disso, o reino de Tudo Bem não tem dinheiro para uma obra como esta. Quando viu que não ia ter jeito, Carlinhos chorou, gritou, esperneou, jogou-se no chão e nada disso adiantou. Depois de uma semana sem sair do quarto, ele ficou zangado, hein? Ele ouviu o barulho de crianças brincando do lado de fora do palácio. Foi olhar pela janela e viu um grupo de meninos que jogava futebol. Carlinhos reconheceu um deles, era Palito, o filho de Juventino. Bem naquela hora, por causa de um chute mal dado, outro menino tinha machucado o pé. Palito ajudou a cuidar do amigo e enrolou o seu pé em um pedaço de pano. Olha quem estava olhando toda essa situação, Carlinhos III. A cena não saía da cabeça do reizinho. Pela primeira vez na vida, quis ter amigos e admirou a atitude de Palito. Pensou e teve uma outra ideia, só que desta vez era bem bacana. Mandou chamar Juventino e disse, traga aqui umas peças de couro e uma faca, depressa. O reizinho então separou 2 pedaços de couro, depois cortou umas tiras e com elas envolveu os próprios pés. Estavam inventados os sapatos. Carlinhos percebeu então que muito mais fácil que forrar as estradas era forrar os próprios pés. Carlinhos passou ainda alguns dias melhorando sua invenção com a ajuda de costureiros e artesãos do reino. Inventou até sapatos a partir de materiais reciclados. Mas, antes de apresentar sua invenção ao reino, quis fazer outra coisa. Reuniu um grupo composto por professores, filósofos e sábios, fazendo deles seus conselheiros. E parou de criar leis sem perna nem cabeça. Os primeiros pares de sapatos que ficaram prontos, Carlinhos III quis dar pessoalmente a Palito e seus amigos. Quando os meninos viram o reizinho chegar com presentes, aqueles não acreditaram, quase não acreditaram. Que bacana! Isso é para nós? É sim, respondeu Carlinhos, se afastando um pouco do campo. Posso assistir ao jogo de vocês? Queria ver se os sapatos funcionam. Ver? Palito perguntou. Você não quer jogar com a gente? E desde aquele dia, no reino de Tudo Bem, tudo ficou melhor. Afinal, muito melhor que mudar o mundo inteiro é começar a mudança por nós mesmos. E Carlinhos deixa uma dica para vocês. Pense em algum espaço ou situação que possa ser melhorada em sua escola. Conte para seus colegas e professores e, junto com eles, discuta as ideias que surgirem e proponha mudanças. Então, você que está aí do outro lado da telinha, quando voltar às aulas presenciais, já sabe. Proponha mudanças em sua escola, aquele canto que você sempre vê e que não tem nenhuma utilidade, mas você pensa que tem algo que possa ser feito nele. Fala aí com o pessoal da escola para fazer a mudança. E lembre que todos pensam em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Leon Tolstói. Então, agora vamos continuar essa mudança em nós mesmos, prestar atenção, porque vamos para o nosso gênero em foco. E hoje a gente tem muita coisa para estudar, apesar de ser uma revisão. É artigo de opinião. Penso, logo opino. Não, professora, essa frase não é assim não. É penso, logo existo, sim. E se penso também, opino. Porque se você aí de casa pensa sobre algo, você tem uma opinião a respeito disso que você está pensando, não é verdade? E a sua opinião é muito valiosa, muito importante. E diz que você pode produzir um artigo de opinião e interpretá-lo, beleza? Vamos relembrar então que é um artigo de opinião? Vocês lembram que falamos aqui na semana retrasada e em casa com os professores de vocês que o artigo de opinião é aquele gênero que tem muitos argumentos. É aquele gênero que você, autor, expressa a sua opinião sobre determinado fato e vai defender essa opinião com argumentos. Argumentos fidedignos, verdadeiros, que levem o leitor a acreditar
na sua posição dentro desse artigo. Lembram disso, não lembram? Então vamos aqui fazer um textinho completado junto comigo. Prestem atenção. O gênero artigo de opinião é um texto predominantemente o quê? Você aí de casa está pensando, ele é um texto predominantemente argumentativo, como você está vendo aí na telinha. E onde ele circula, professora? Principalmente tenho certeza que você está lembrando aí em casa, esse gênero ele circula em jornais, revistas, sites e blogs, impressos ou eletrônicos, beleza? Então, se você quer encontrar um artigo de opinião, você procura esses suportes aí que você vai encontrar. Lembrando que quando é uma criança, um adolescente que escreve esse artigo de opinião, muitas vezes ele não vai ter toda aquela estrutura que a gente vai ver já já no nosso mapa conceitual, mas ele continua sendo um artigo de opinião, tá? O objetivo desse tipo de texto é... Qual o objetivo dele? É convencer as outras pessoas. Professora, mas esse não é o objetivo de uma propaganda? Tá, mas a propaganda ela vai convencer as pessoas a comprar um produto. Nesse caso aqui não, vai convencer as pessoas a respeito de um tema polêmico e de relevância e interesse social. Geralmente um tema coletivo que diz respeito a um grupo, a toda a sociedade. Beleza? Ele difere, ou seja, ele é diferente, por exemplo, do editorial. Pois o editorial, retrata um ponto de vista ou uma reflexão do editor como representante do jornal, tá? O editor que vai fazer o artigo o editorial, ele vai dizer a opinião do jornal como um todo. Já o artigo reflete a opinião de quem? Do próprio autor. Reflete a opinião do próprio autor. Ele não vai ter que se basear lá na opinião do pessoal, da revista, do jornal, do suporte que está publicando o artigo de opinião, mas a opinião dele. É um texto assinado que apresenta, logicamente, a assinatura e indicação de autoria de quem escreveu e normalmente é acompanhado da fotografia do autor. Ah, professora, mas eu já vi vários artigos aqui nas aulas na TV e também com os meus professores e não prestei atenção na fotografia. Tem artigos de opinião que não tem a fotografia do autor. Alguns têm, eu vou mostrar para você, tá bom? Além disso, há informações do autor a respeito de suas credenciais, vem acompanhado da foto, e atuação profissional, que são muito importantes para dar credibilidade ao texto e ajudam a convencer o leitor sobre um dado ponto de vista a respeito de um fato, mostrando que a pessoa que está escrevendo tem certo entendimento a respeito do tema. Então, é muito importante que você, de casa, quando estiver lendo um artigo de opinião, vá lá nas credenciais do autor, veja em que esse autor é formado, onde ele já trabalhou, com que ele trabalha, para você ter a certeza de que ele está apto a falar sobre aquele assunto que está no artigo, tá bom? Agora não, professora, ainda não consegui compreender direitinho sobre artigo de opinião. Então vamos lá. Eu vou te mostrar agora um mapa conceitual. E você pode, inclusive, fazer uso desse mapa, escrevendo ele em um papel bem organizadinho. Pode ser um parecido com esse ou pode ser outro, dependendo aí dos seus conceitos, de como você organizou o gênero artigo de opinião na sua cabeça. Colar assim na parede. Lembra que na escola, quando a gente estava presencial, a gente gostava de colar vários cartazes nas paredes da sala para você fixar melhor o conteúdo? Então faça isso em casa. Encha o seu quarto, a sua sala, o lugar por onde você mais passa e onde você mais fica, de mapas conceituais a respeito dos gêneros, para você não esquecer e memorizar direitinho aí, tá bom? Então, o artigo de opinião, ele tem características. Coloquei aqui para vocês as que são mais do gênero. Ele é um gênero do tipo argumentativo, porque como eu disse para vocês, ele se utiliza de argumentos para defender uma opinião e é escrito em primeira ou terceira pessoa. E eu vou mostrar também para vocês aqui artigos escritos em primeira, terceira pessoa, tá bom? Em relação à estrutura, ele tem o quê? Uma introdução. Nessa introdução, o autor ele vai apresentar o tema
e o posicionamento dele. Ah, mas ele coloca essa opinião só na introdução? Não, ele vai colocar a opinião dele sobre o tema na introdução e vai, dentro do desenvolvimento, defender esse posicionamento com outras opiniões também relacionadas e argumentos válidos. Esses argumentos a gente também chama de fatos, tá? E a conclusão, onde ele vai fazer a síntese de todos os argumentos desenvolvidos aí no desenvolvimento, retomar a opinião e geralmente ele sugere algo em relação a essa opinião. Conseguiram se conectar aqui com o nosso conteúdo, com o gênero? Eu espero que dessa vez vocês tenham conseguido fazer essa revisão, essa retomada e entender direitinho para poder analisar os textos junto comigo e quando eu estiver lendo já conseguir visualizar as características desse gênero dentro do artigo de opinião, beleza? Então, vamos agora para a nossa próxima etapa da aula, que é a hora da atividade. Mas antes de lançar as atividades para você, eu quero dizer o que nós vamos trabalhar de habilidades dentro do nosso gênero. Porque a gente apresenta o gênero, apresenta o conteúdo e dentro do texto a gente pode trabalhar várias habilidades da língua portuguesa. Hoje a gente vai focar em localizar informações explícitas, literalmente ou por meio de paráfrase, e os trechos que as comprovem. Como assim, professora? Vocês sabem que existem informações no texto que a gente não consegue ver só lendo o texto. A gente tem que fazer uma interpretação mais complexa. No caso dessa habilidade, não é preciso, porque as informações que nós queremos, elas estão de cara dentro do texto, tá? É só você fazer uma primeira leitura que você consegue visualizar essas informações. E, logicamente, a gente vai mostrar os trechos que comprovam isso para você de casa perceber a importância de ler o texto antes de responder as questões. E não só de ler, mas de fazer essa interpretação detalhada e de visualizar todas as características do gênero daquele texto. E a outra habilidade é identificar o tema de um texto, que geralmente a gente encontra no título e na introdução, beleza? Preparados para o nosso primeiro texto? Então vamos lá. Eu trouxe textos maravilhosos de uma autora também maravilhosa que você, ao se deleitar aí com a leitura desses textos, vai querer com certeza ir atrás dessa autora e ler mais textos dela. Assim eu espero. Então, o nosso texto, ele começa com um questionamento. Vocês estão vendo aqui, eu estou sem minha canetinha hoje, mas ele começa com um questionamento. Pré-adolescente é criança? Você aí de casa respondeu o quê? Vocês acham que pré-adolescente é criança? Nós temos 3 respostas aqui. Sim, não e depende. Qual é a sua resposta? Esse tipo de texto é muito legal porque a autora ela já estabelece um diálogo com o leitor. Ela quer se aproximar do leitor, então ela já começa com o questionamento. E do título a gente já imagina que ela vai falar sobre adolescência e sobre criança também, né? Vamos ver se é? Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Eu sei que algumas gostam disso porque se sentem mais velhas e importantes. Quer saber de uma coisa? Ser criança é muito, muito importante. Vamos pensar na expressão pré-adolescente. Pré sempre quer dizer antes de alguma coisa. Quer ver? Por exemplo, pré-escola ou pré-Páscoa, antes da Páscoa. Pré-provas, antes de provas. Pré-natal, vou dizer para vocês aqui uma palavra que não está no texto. Pré-natal é antes do nascimento. Natal, nesse caso, significa natalidade, vem de natalidade, que é aquilo que as mamães fazem antes de vocês nascerem, quando estão ainda na barriguinha delas. É uma preparação para o nascimento do bebê. Então, tudo que tem o pré antes, significa que é antes da palavra que está depois, beleza? E aqui vocês conseguem visualizar nesse texto que nós temos na introdução o tema que vai ser tratado, que é justamente o que a gente falou lá no título, sobre adolescência e sobre criança, sobre infância, tá? Pensando nisso,
Pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Mas ela é o quê? Nada. Dessa maneira, dá para perceber como essa expressão é esquisita. Afinal, todo mundo é uma coisa agora e vai ser outra depois. Isso é natural. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Mas eles nem pensam nisso quando chamam crianças de 11 ou 12 anos de pré-adolescentes. Pois saiba que elas são crianças, estão no final da infância, mas ainda continuam crianças. E percebam que aqui, apesar de ter dado o conceito de pré-adolescência, que não é ainda a opinião da autora, ela disse no final que pré-adolescente é o quê? Criança. Porque se a gente for levar em consideração o primeiro conceito dela, que o pré significa antes, então pré-adolescência é antes da adolescência. E o que é antes da adolescência? É a infância. Criança, beleza? Vou contar uma coisa. Quem usa essa expressão tem pressa de que a infância acabe logo. Não precisa ter essa pressa. Ser criança já dura bem pouco tempo, só 12 anos. Só. Depois disso, não dá mais para voltar atrás. Você deve conhecer adolescentes e até adultos que se comportam como crianças. Fica um pouco ridículo, né? Então, aproveite bem, mas muito bem mesmo, esse finalzinho da sua infância, para você não se tornar aí um adulto querendo ser criança. Gostaram do texto? Por mais que tenha vontade, de vez em quando, de ser mais velho do que é, resista. Mais 1 ou 2 anos e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância. E para sempre. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque muito, ou fique sem fazer nada. E quando um adulto disser que você é um pré-adolescente, faça cara feia e firme, sou criança e gosto de ser assim. Esse texto é um texto de Roseli Saião, certo? Ele se encontra na Folha de São Paulo, lá na coluna Folhinha, e foi escrito em 11 de abril de 2015. Aqui, gente, embaixo é o suporte. Vocês estão vendo aí a autora, onde a gente encontra esse texto e quando ele foi escrito, beleza? É importante também vocês perceberem que aqui, porque eu estou sem minha canetinha hoje, tiraram minha canetinha, mas esse último parágrafo é a conclusão e ela sugere aí tem algumas sugestões para você, do outro lado da telinha, que é criança, fazer quando alguém te chamar de pré-adolescente, para você aproveitar também a sua infância. Então, percebemos nesse texto todas as características do gênero, o que nós falamos lá na nossa revisão do conteúdo. E agora nós vamos para as questões. Vamos saber aqui, será que a gente vai para as questões? Sim. Então, eu tenho aqui 3 questões para você aí de casa. Pense, onde foi publicado o artigo que acabamos de ler? Quem é o autor? Quando foi publicado? Essas 3 questões, elas se referem àquela primeira habilidade que eu falei para vocês, que é as informações explícitas, que são as informações explícitas dentro do texto. E eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só, no finalzinho do texto a gente encontra todas as respostas que nós queremos, beleza? Então, vocês conseguem visualizar aí de casa onde foi publicado o artigo que a gente acabou de ler? Conseguem? Olhem na telinha, coloquem o dedinho na telinha e me digam onde vocês acham que é, que eu vou já dizer para vocês. Então, para vocês terem a certeza que acertaram, coloca o dedinho de vocês aí na telinha. Olha só, quem colocou o dedinho aí acertou. Esse artigo ele foi publicado na Folha de São Paulo, lá na seção Folhinha, tá? Na coluna Folhinha, que é dedicada a crianças e adolescentes, tá? Quem é o autor? Nesse caso é uma autora, Roseli Saião. E mais tarde a gente vai ver se ela está apta para falar de tudo isso, porque nesse artigo de opinião aqui, talvez a gente veja a fotografia dela e as credenciais dela, tá? E quando foi publicado? Foi publicado em 11 de abril de 2015. Essas informações são todas muito importantes. Vocês vão ter nas provas bimestrais e provas de concurso, questões que vão perguntar esse tipo de informação para vocês. E se vocês não souberem nem o que é suporte,
vocês não vão acertar, né? Mas aqui todos os nossos alunos já sabem o que é suporte, onde se encontra e com certeza vão tirar de letra essas questões se elas aparecerem, tá? Tenho aqui outra questão para vocês de informação explícita. Ela diz assim: mostre no texto a explicação da autora para a expressão pré-adolescente. Nós vimos aqui que a autora ela explicou o significado dessa expressão dentro do texto, né? E nós tivemos duas partes que explicaram isso. Ela explicou. A primeira parte se encontra aqui, quando ela diz: pré sempre quer dizer antes de alguma coisa, e cita exemplos para poder embasar isso. Pré-Páscoa, antes da Páscoa. Pré-provas, antes das provas. E eu citei para vocês o exemplo de pré-natal. A segunda parte é quando ela diz o significado. Ela diz: pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. E aí depois ela vai discorrer sobre isso, explicando a opinião dela, expondo a opinião dela sobre isso. Aqui nessas duas partes ela só explicou o conceito dessa expressão para você que está lendo o artigo de opinião dela, tá bom? Então a gente vai ficar por aqui nessa primeira aula. Vocês vão ter aí 30 segundos para sair correndo e tomar uma água, ao banheiro. Vou ficar aqui esperando vocês, tá? Não vou sair. Então, vão lá fazer isso e ter esse recreio de 30 segundos.